Essa é a nossa aula de número 20. Nessa aula aí, vintou, viu? Onde exercer a capelania. Essa aula é um pouco diferente daquela que nós falamos apenas onde você vai exercer hospital, presídio, isso, aquilo, mas você vai ver que a gente tem um ângulo diferente que vai falar sobre dons e o chamado de Deus, tá? Aqui no nosso slide, por exemplo, nós temos dois versículos que falam um sobre dons e outro sobre o chamado de Deus. E aí eu vou explicar o que isso tem a ver de onde exercer a capelania. Você vai ver onde isso se encaixa. Vamos ver? Sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui a gente está vendo uma passagem que fala sobre dons e que o Espírito Santo ele reparte a cada um. Cada um de nós temos uma porção dada por Deus para sermos testemunhas de Cristo. Aqueles que vivenciam que Cristo vive, é uma testemunha. Estes dons, nas suas particularidades, eles operam em nós e através de nós, é dado pelo Espírito Santo, ele reparte a cada um, todos nós temos uma porção para sermos testemunhas. Se você não vivencia os dons de Deus na sua vida, você está perdendo muita coisa que diz respeito a ser cristão, porque os dons são a evidência também do Espírito Santo em você e Deus quer te dar isso. Se você não está vivenciando agora, não é porque Deus não te deu, é porque você ainda não compreendeu, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa compreender para poder ter fé e depois da fé receber, porque tudo que nós recebemos é pela fé, inclusive a salvação. Então, concluindo, o Espírito Santo reparte esses dons e dá a cada um. Agora, como ele quer, ou seja, ele não distribui, entuxa tudo em você ali, todos os dons de uma vez só, e você sai aí com dons miraculosos para tudo quanto é lado. Não é bem assim. É tudo com uma certa ordem. É tudo, como diz aqui, como ele quer. E aí você vai entender depois o que isso tem a ver onde exercer a capelania. Sobre o chamado, aqui diz, ele mesmo deu uns para. Olha só, então veja que ele mesmo é quem chama. Chamado não é conquistado com curso teológico. Eu já atendi, por exemplo, pastores que falaram bem assim, eu tenho um curso teológico, como que eu faço agora para receber uma credencial de pastor? Então isso é a contramão da história, porque nós somos chamados por Deus. No caso, se você for chamado para ser pastor, você vai ser pastor. Se for evangelista, você vai ser evangelista. Se for isso, aquilo, mestre, você vai ser mestre. Então tem chamados específicos e é ele quem chama, assim como também ele é quem dá os dons. Por que nós estamos vendo isso? E aí diz, que ele chama uns para os dons ministeriais, e isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Porque nós começamos a falar sobre onde exercer a capelania. E agora que tudo isso se encaixa, olha só, nós temos uma área muito grande para exercer a capelania. Você pode exercer capelania nas escolas, você pode exercer capelania nos presídios, nos hospitais, nos quartéis militares, cemitérios, sindicatos, empresas, clubes, creches, condomínios, instituições públicas, Câmara da Prefeitura, etc, etc. Tudo cabe à capelania, qualquer instituição cabe uma capelania. E quando você vê tudo isso, você fala bem assim, eu não consigo atender tudo isso. Agora que eu sou capelão, eu tenho que fazer tudo isso? Não, tá muito pesado para mim, reverendo Giovanni. É agora que tudo se encaixa.
Por quê? Porque a capelania também tem que ter direção de Deus. Nós estamos falando de um ministério. Esse ministério que cabe a todos. Todos nós somos chamados para esse ministério, porque é um ministério que compõe o ID. E o ID não depende de chamado específico. Por exemplo, nós acabamos de ver um versículo para chamados específicos, mas o ID é um chamado para todo aquele que crê. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem que crê? Aquele que creu em Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador, foi batizado e agora tem um ministério que é de todos, que é do corpo, que é ser testemunha de Cristo, onde ele disse: sinais vão seguir aos que creem. Então tem sinais, tem o chamado que não depende de um ministério específico. É para todos, é para a igreja. Você foi chamado para testemunhar Cristo, para pregar sobre Jesus, para levar as boas novas. E outra, para manifestar os dons maravilhosos de Deus. Ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E tudo isso está dentro do ministério também de capelania. Nós temos a oportunidade de exercer esse chamado oficializado no ministério de capelania. E aqui entra desvendando o final disso tudo. O que nós queremos dizer nessa aula com isso? Olha só, você tem que ter a direção de Deus. Nesse sentido, você não vai conseguir atingir todas as áreas. Às vezes Deus quer que você tenha um dom melhor aí para trabalhar com os enfermos, ou você tem um dom melhor para trabalhar no aconselhamento, ou Deus vai te dar um dom para você trabalhar com os prisioneiros no presídio. Ninguém fala melhor do que você nos presídios, ou ninguém fala melhor do que você em um culto fúnebre, ou ninguém fala melhor do que você, ninguém fala melhor força de expressão. Há outros que também são chamados, né? Mas você que tem que entender qual é a área que mais vai queimar no seu coração da capelania. Siga nessa linha, porque capelania é chamado de Deus também. E chamado não é chamado específico, porque Deus já chamou todos nós para exercermos. O nome está sendo dado aqui é de capelania. Poderia ter um outro nome, mas é a função que nós estamos trazendo aqui que cabe dentro do ministério de capelania. Então entenda isso, busque a direção de Deus e você vai se tornar-se-á um capelão muito abençoado, porque você vai entender qual área que se encaixa melhor, ou até áreas também, não impede de você visitar outras áreas. Eu gosto de visitar hospitais, presídios, mas tem uma área específica que eu tenho mais, digamos ali, um chamado de Deus, um dom para aquilo, que é a área do hospital mesmo, trabalhar com os enfermos, com os doentes, e você vai começar a compreender isso. E essa aula foi para te esclarecer sobre esse assunto. Ficamos por aqui e vamos à nossa próxima aula.